Jonathan Franklin foi um jornalista que escreveu um livro chamado 438 Dias, uma extraordinária história de sobrevivência no mar. Esse livro narra a história de um homem chamado José Salvador, nome bem sugestivo, inclusive. Um morador de El Salvador, pescador, que saiu para pescar com seu amigo Ezequiel. Todo mundo tem um nome bíblico nessa história, por incrível que pareça. E então, por causa de uma tempestade, o navio, ou o barco, a embarcação que eles estavam pescando, se perde, não consegue voltar. E aí começa então a história deste homem que fica 1 ano e 2 meses em alto mar perdido. É a história conhecida, de maior duração em se tratando de naufrágio. Que o homem diz que se alimentou de peixes que ele pescava, em determinados momentos tubarões que ele matava à paulada. Não me pergunte como é que foi isso, porque eu não tenho a menor ideia de como tenha sido. E aves, que ele usava ali as iscas dos peixes para pegar as aves. Inclusive, uma das explicações por ele não ter desenvolvido escorbuto, que é a ausência de vitamina C, quando os marinheiros vão para o alto mar e não consomem vitamina C, é justamente no sangue de determinadas aves que ele comia crua. 1 ano e 2 meses. Ele narra a sua história, inclusive uma parte muito dramática em que o seu amigo morre, porque desenvolveu um problema de digestão, não conseguia comer mais e por inanição morre 2 meses depois deles estarem perdidos. Ele vai passar então 1 ano, eu não sei se vocês estão indo comigo aqui, é muito tempo, 1 ano sozinho naquela embarcação perdido. Dizem os que acompanharam o caso que ele rodou, ou a embarcação andou coisa de 10 mil quilômetros em alto mar. Até que em um momento ele vai então encontrar uma praia, ou o barco vai chegar em uma praia, em que ele vai ser socorrido por moradores de uma aldeia e vai ser tratado de maneira adequada. Ele diz, e é aí que eu quero chegar, que em um determinado momento da história, de tanto tempo sozinho e ainda abalado com a morte do seu amigo, ele pensa em tirar a própria vida. E ele fala de maneira bem sugestiva assim: mas eu orava a Deus e a única coisa que eu sabia era que Deus era a minha companhia. Essa história é uma história real, você pode procurar o livro se quiser, ou procurar as entrevistas no YouTube. Mas o ponto é que, realmente, sem Deus, sem a nossa bússola, aquilo que aponta para o lugar correto, nós simplesmente não temos condições de tomar as rédeas de qualquer embarcação que seja. E esse texto é um texto que vai falar justamente sobre isso, se o microfone me permitir. Vamos ler então João capítulo 6, a partir do versículo 16, que diz assim: ao cair da tarde, seus discípulos dirigiram-se ao mar, entraram num barco e iniciaram a travessia em direção a Cafarnaum. Havia escurecido e Jesus ainda não havia ido encontrá-los, e o mar estava agitado por um forte vento. Depois de remarem cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus que andava sobre o mar e aproximava-se do barco. E ficaram com muito medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não temas. Então o receberam e prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. Texto muito conhecido, e é o evento narrado em todos os evangelhos, a travessia de Jesus por sobre as águas. No evangelho de João, ele é
um pouco mais, eu diria, simplificado. As informações, elas são mais contidas, porque João tem um objetivo, que é narrar, como já tem feito, que Jesus é o Messias de Israel. E na narrativa de João, ele parece, segundo os estudiosos, demonstrar que Jesus está, de alguma maneira, replicando o êxodo de Israel. Por exemplo, nós vimos semana passada que Jesus multiplica os pães. E no discurso de Jesus, ainda nesse capítulo 6, ele vai dizer que ele é o pão da vida. Há uma discussão com o povo que o seguia, e eles vão dizer para Jesus, dar um sinal, porque o Messias iria fazer como Moisés e fazer o maná vir do céu novamente. Jesus vai dizer então que ele é o pão que desceu do céu. Então na narrativa de João há aqui, de novo, algo que aconteceu no Êxodo, que foi o maná da parte de Deus, o pão da parte de Deus para um povo que perecia no deserto por causa da escassez de alimento. E ele vai dizer que Jesus ele é o profeta como Moisés, que fez algo muito maior do que Moisés, dando pão de maneira que as pessoas comessem e se fartassem. Eu falei semana passada, porque no deserto o pão era medido, era uma medida para cada dia. No milagre de Jesus há uma abundância, há realmente algo muito maior. E agora João vai narrar Jesus por sobre as águas, porque ele também quer demonstrar no seu evangelho que assim como o povo atravessou o mar aberto por Moisés, Jesus agora faz algo muito maior, que não é somente abrir o mar, mas andar sobre as águas. Há essa explicação, assim como outros episódios que vão aqui demonstrar que para João o êxodo está sendo representado na pessoa de Jesus, o Messias de Israel, que é um profeta maior do que Moisés, como Moisés bem o disse, virá um profeta maior do que eu. Além dessa informação, para nós, eu penso, entendermos o cenário adequadamente, é necessário pensarmos algumas informações dos sinóticos, dos evangelhos. Como, por exemplo, em João, os discípulos entram no barco e vão em direção a Cafarnaum. O texto não nos diz qual o motivo, não nos diz porque Jesus não está no barco, mas se você for ler em Marcos capítulo 6, assim como em Mateus, você vai perceber que os discípulos eles vão para o barco porque Jesus os impele a ir para o barco. Jesus tem uma intenção de fazê-los irem para o barco e se retirarem daquela localidade. O que muitos vão dizer é que Jesus tem pressa em tirá-los dali porque uma histeria estava tomando conta do povo. E a gente viu na passagem passada que o povo queria fazer Jesus rei à força, não é isso? Eles queriam forçá-lo a assumir um papel de líder, Era um grupo de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e isso seria algo bem interessante para quem estava procurando um líder que liderasse um grupo de 5.000 pessoas, homens aqui, que poderia muito bem ser organizado em um pequeno exército. Então, no consenso dos estudiosos, é justamente o fato de Jesus os impelirem a sair daquele lugar, porque Jesus não queria que eles fossem tomados pelo mesmo tipo de expectativa que o povo estava sendo tomado. A gente vai perceber em determinados momentos que os discípulos realmente olhavam para Jesus com uma esperança messiânica totalmente voltada para a libertação de Israel dos romanos, para um reino semelhante ao reino de Davi, onde um homem realmente liderava a nação como rei, sentado no trono. Então é possível que Jesus realmente tivesse colocado eles no barco e mandado eles irem para à frente, porque Jesus estava tirando eles daquela situação e acalmando a multidão, porque em Marcos é isso que vai acontecer. Jesus tira eles dali
e manda a multidão para casa. Ele vai tentar convencê-los a irem para casa. Então, sobe para um monte para orar. Se essa informação é verdade, ela é verdade porque está nos sinóticos, nós temos então a explicação do porquê os discípulos estão sozinhos nessa embarcação. Eles estão sozinhos porque Jesus os colocou lá, eles estão sozinhos porque Jesus ficou mais tempo para convencer a multidão a ir para casa, eles estão sozinhos porque Jesus ficou no monte orando ao Pai. E aí o que vai acontecer na narrativa de João e dos sinóticos é que alguma coisa dá errado no percurso. Por quê? Eles estão indo em direção a Cafarnaum, e Cafarnaum não é o ponto final da trajetória. Cafarnaum é um porto antes, que provavelmente Jesus iria encontrá-los lá. Então eles remariam até Cafarnaum, na verdade não é um mar, né? Um grande lago, e Jesus viria andando, né, pela orla, e os encontraria em Cafarnaum, para que eles continuassem a viagem. O lago tem em torno de 12 quilômetros, e até Cafarnaum era em torno de 5 quilômetros. Então, como eles remariam, né? Eles não iriam pela parte mais funda, porque não era essa a prática, eles eram pescadores. Eles vinham pela orla, pela parte ali próximo da praia. Porque se pensava que nas partes mais fundas, além de ser algo perigoso, porque é conhecidamente comum, né, nessa região, ventos fortíssimos, situações extremamente complicadas, porque é um vale e o vento desce das montanhas e realmente pode pegar ali uma embarcação e fazê-la naufragar de maneira muito fácil. Tem relatos de homens que, por exemplo, Barclay, ele narra uma história de um conhecido dele que passou 3 dias naquela região, acampado. E diz que em determinados momentos, isso na praia, né, eles tinham que segurar as barracas porque o vento as levava para longe. Então eram alguns homens colocando peso sobre aquela pequena barraca porque os ventos realmente eram fortíssimos. E ele vai dizer, então entendi o perrengue que aqueles homens estavam passando naquele lugar. Então o que provavelmente aconteceu? Eles foram na direção de Cafarnaum, do porto. O vento os pegou, os tirou do porto e levou eles cada vez mais para o meio das águas, para a parte mais perigosa. Por exemplo, se você for fazer a cronologia com base nos sinóticos, eles já estavam remando há mais de 6 horas. E 6 horas não é o tempo normal para você atravessar aqueles 12 quilômetros. Então eles estavam há 6 horas porque, por conta da situação crítica, eles não conseguiam voltar para o porto. E a embarcação foi sendo levada cada vez mais para longe. Eles se esforçavam para voltar, mas não conseguiam. Por isso, tanto tempo se esforçando para fazer com que, de alguma maneira, eles conseguissem cortar aquelas ondas e não estava funcionando. João vai dizer isso para a gente. Jesus não estava com eles, diz no versículo 17. Já havia escurecido, então a noite chegou, o que torna a situação muito mais complicada, além do vento, além do perigo, além do esforço, do cansaço físico. A noite vem e a coisa fica muito pior, porque não tem visão mais, né? Então pensa numa pequena embarcação, sendo lançada para lá e para cá pelas ondas, pelo vento, visão zero, né? Não tinha nenhuma iluminação pública na praia, né? Para que se pudesse ver na praia o que estava acontecendo. Eles estavam ali em uma situação realmente perigosíssima. Então diz o texto para a gente, no versículo 18, que o mar estava agitado por um forte vento. Pois então, a gente pode dar uma parada por aqui e fazer algumas considerações. E a primeira delas é: Jesus tinha o conhecimento de que essa situação estava acontecendo? Tinha. Porque se você for ler os sinóticos, Jesus consegue vê-los na tormenta, de onde ele estava. Provavelmente estava num lugar alto, tinha uma visão muito boa, né? Porque via a 5 quilômetros a embarcação, coisa que eu realmente não conseguiria, né?
Jesus via. Então Jesus tinha o conhecimento do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, quem colocou eles na embarcação foi Jesus, para tirá-los daquela situação. O que nos leva a compreender que, embora não tenha sido Jesus o causador da tormenta, o episódio em si vai servir para que aqueles homens colocassem o coração no lugar certo. Se realmente esse cenário é verdade e eles estavam sendo tomados pela histeria do povo, por causa da multiplicação dos pães, o desejo de fazer Jesus rei naquele momento, essa é a hora, tem 5.000 homens aqui. Se tudo isso é verdade, o coração do povo estava no lugar errado, entendeu de maneira errada como vai ser o desenvolvimento do diálogo de Jesus com o povo, porque eles vão embora, não é? Vão abandonar Jesus depois das palavras de Jesus. Se isso estava acontecendo com os discípulos, Jesus andar por sobre as águas e tirá-lo daquela situação é um ensinamento. E o ensinamento está no fato de que não seria a multidão que ditaria as diretrizes, não seria a histeria do povo que ditaria as diretrizes, não era o desejo da nação, aquilo que era mais relevante para esses homens, e sim a pessoa e o comando de Jesus, o Cristo. E se isso é verdade, o ensinamento por trás disso aqui é: não olhem para a multidão, não olhem para o povo, não olhem para o desejo da nação, porque isso é furada. Olhem para mim, porque Jesus vai dizer para eles, eu vou adiantar um pouquinho aqui, mas quando eles estão com medo lá, o comando de Jesus, segundo João, é: eu sou, não temam. E eu sou na boca de Jesus, em todo o evangelho de João, é bem sabido que é uma referência à expressão ego eimi, justamente no evento de Moisés, mais uma vez, conversando com Deus, e quando Deus manda Moisés ir e tirar o povo do Egito, e Moisés pergunta então: em nome de quem eu irei? Qual o teu nome? E Deus então diz para ele: eu sou, ego eimi. Então na boca de João, ou no evangelho de João, o que Jesus está dizendo para eles é: ego eimi, eu sou o que sou, eu sou Deus, não temam. Mas Jesus precisa ser para eles o referencial. O que me leva a pensar, antes de fazer a aplicação, contar uma história para vocês. Eu acho que poucos aqui conhecem essa história que aconteceu comigo há pouco tempo atrás, aqui em Timbó. A gente estava numa fase, né, de transição, a igreja ia ser organizada. Eu estava realmente, como descrever, incomodado, ansioso, como qualquer ser humano estaria, né, preocupado. Afinal de contas, eram muitas mudanças. E eu me lembro, né, essa história, ela serviu porque foi uma hora bem interessante que serviu para dar algumas risadas também, ali, de uma boa reflexão. Eu estava caminhando ali no Henripo, eu fazia isso quando morava ali no Dona Paulina constantemente. Era o meu tempo ali de reflexão, dava uma boa caminhada ali de 1 hora, ia pensando, né, e quem sabe eu tentando ouvir a voz de Deus em meio a tanta tempestade. E aí eu me lembro que eu estava caminhando ali, peguei ali a parte, não já no Henripo, mas a parte do deck ali, onde tem uma ciclovia, né, que vai sair lá na Linson. Ainda estava ali perto do deck, e veio um senhor andando na minha direção, um velho. Eu não prestei muita atenção, porque eu estava com a cabeça em outro lugar, normalmente eu não presto mesmo. E aí ele veio na minha direção, me olhando, e falou assim: aqui, te fazer uma pergunta. Aí só faltava essa, né? Eu aqui, né, em minhas elucubrações, e ele vai me fazer uma pergunta. Ele falou: você sabe por que as folhas estão caindo das árvores? E aí realmente estava tudo cheio de folha, né? Mudança de estação. Aí eu falei para ele: ele falou: as folhas estão caindo das árvores porque as árvores precisam renovar as folhas. Aí eu: muito sábio o senhor, pensei, né? Viu aonde isso? Aí ele falou: viu? Sabedoria. Eu falei: pois é, continuei andando. Eu dei uns 2 passos assim, passei do velho, o velho falou assim, sem brincadeira, que eu não estou inventando isso aqui: às vezes a gente precisa tomar uma boa de uma sacudida para ver uma renovação. Eu falei assim: não, peraí, né, velho? E o velho foi embora. Eu fiquei assim, pô, logo eu, né? Logo eu, o mais cético dos homens, né? Se tratando de alguns assuntos, eu falei assim: pô, Deus, um velho, né? Mandasse um anjo, né? Um profeta, né? Coincidências ou não,
pensei, às vezes Deus coloca a gente em situações para que as folhas se renovem. Sabia disso? Eu não vou dizer para você, encher a boca, para dizer que toda tormenta é Deus que causa. Mas à luz desse texto aqui, quando o coração dos discípulos estava errado, dar uma ajustada na tempestade foi perfeito. Os caras saíram daqui. Quem é este homem que até o vento obedece? Eles saíram assim, não tinha mais multidão, não tinha mais histeria, todo mundo quietinho ali. E o Jesus dirigindo o barco. Quero dizer para você o seguinte, vai vir tempo de crise, vem para todo mundo, ninguém está livre disso aqui. Mas a gente precisa, no tempo da tribulação, entender que pode ser que se a gente permitir, Deus faça da gente folhas novas. Folhas novas. Porque é no tempo da tribulação que a oportunidade de renovação para Deus acontece. Sabe por que acontece? Não que Deus não tenha o poder de fazer em outros tempos. E pode ser feito. É porque a gente está frágil. É porque a gente está sensível. É porque a gente não consegue segurar o leme. É porque a gente não está com o barco no nosso controle. E aí, na nossa fragilidade, quem sabe, é o momento em que a gente olha para Deus e peça ajuda. E é um momento ótimo para Ele redirecionar a nossa trajetória. Eu sei que é difícil, né? E no tempo das crises a gente realmente tem uma dificuldade de perceber algumas coisas. Mas nesse texto é a tempestade que ajusta a bússola desses homens. Que eles vão sair daqui confiando que Jesus é a direção. Amém? Não acaba, né? O texto diz, o texto é até meio interessante porque no 19 eles remaram 25 ou 30 estádios, né? O que vai dar em torno de 6 quilômetros, como eu falei, e eles veem Jesus, que aproximava-se do barco, e ficaram com medo. João não fala, como os evangelhos sinóticos, que eles achassem, ou que eles tivessem achado que Jesus era um fantasma, não é isso? Nos sinóticos está escrito assim. Em João só diz que eles ficaram com medo. Ficaram com medo por quê? Porque eu já vi algumas pregações assim, os caras não confiaram em Jesus. Mas vamos pensar um pouquinho. Eles estão numa embarcação, situação terrível, os braços já cansados provavelmente de tentar consertar a direção daquela embarcação. Tudo escuro. Eu não sei se você já tomou banho de mar à noite. Eu, quando era menino, não tão menino, mas era mais novo, eu ia para uma galera, assim, uns amigos, né? A gente ia para Barra da Tijuca, mais para a parte da reserva. A reserva não tem quiosque, não tem nada, é uma parte bem só areia e praia, né? E a gente ia para lá pegar a onda, porque a maré baixava, você podia caminhar bastante na praia, e quando a gente pegava a onda, dava para ir até na praia no jacaré, né? Quem gosta de pegar jacaré aqui sabe do que eu tô falando, né? Jacaré é ir por cima e tal, né? Vocês sabem, né? Vocês são tudo praieiro. Só que tinha uma coisa, às vezes vinha uma onda maior e quando ela subia e você descia, você não conseguia ver a praia mais, ficava só escuridão. E eu vou dizer, metia medo, não via mais a praia, não via mais a pouca iluminação que tinha naquela parte. E dava um medo. Agora imagina uma embarcação perdida em alto mar, sendo lançado para lá e para cá, os caras com medo de naufragar a qualquer momento, e se caísse na água a coisa ia ficar bem feia, e de repente uma silhueta de alguém no escuro vindo na direção deles naquele lugar. Assim, que conclusão alguém chegaria que não? Morremos. O demônio que causou isso aqui está vindo pegar a gente, né? Alguma coisa desse tipo, né? Então, não é só dizer, eles não reconheceram Jesus porque eles não tinham fé. Eles não reconheceram Jesus porque ninguém reconheceria naquela situação. E daí chegar à conclusão, não, né, Jesus, só pode ser Jesus para estar andando sobre as águas. Numa situação de medo, eu acho extremamente difícil concluir desta forma.
a conclusão deles é agora que lascou tudo, né? O capetão que tá querendo matar a gente veio pessoalmente, alguma coisa assim. Nos evangelhos está bem suave, é um fantasma, né? A palavra no grego não é necessariamente fantasma, mas alguma coisa aterradora, né? Que causa medo, uma assombração, se colocar dessa forma. Ah, mas os discípulos não tinham uma teologia? Não, né, velho? Eram pescadores. Isso aqui provavelmente era como hoje. Na hora da escuridão, na hora do medo, na hora do filme de terror, até crente fica assustado com um barulhinho de rato, né? É assim que funciona nas culturas. Eles acharam que fossem ser levados, assombrados, alguma coisa desse tipo. Só que não era um fantasma, era Jesus. Mas quando é que eu acho interessante esse momento narrado por João? Está justamente na insegurança de não saber o que está acontecendo. Perderam completamente a mão. E aí, por causa do medo, eles não conseguem realmente pensar de maneira mais, eu diria, limpa, né? Lúcida, não sei se seria a palavra, mas de uma maneira mais apropriada sobre o que estava acontecendo ali. Quem sabe, se não houvesse toda a turbulência depois de uma multiplicação de pães, como a que foi, o milagre ali, né? Bem fresquinho na cabeça deles, se não tivesse toda aquela turbulência e eles estivessem vendo alguém andando por sobre as águas, né? Numa embarcação bem tranquila, no sol da manhã, ainda que de longe, eles pudessem concluir que o homem que multiplicou os pães, que fez aquele milagre, era o mesmo que estava andando por sobre as águas, porque quem mais seria, né? Mas na hora do desespero, Jesus virou espírito, reino de Deus virou vamos morrer, ministério virou estamos sucumbindo, porque me parece que na hora da crise, e é verdade que Deus pode usar a crise para justamente redirecionar a nossa vida, pode ser que na hora da crise também falte um pouco de discernimento para a gente compreender isso. Eu acho que é na hora da crise que Deus nos assusta. Sabe por quê? Porque quem passa pela crise acha que Deus demora. Acha que ele demora. Óbvio. O que é, né? Uma vez a menina me falou, vou contar essa história para vocês. Eu estou um contador de história. Num banco, no Rio, eu estava esperando aquela fila há uns 40 minutos, quase uma hora. Falei, mesmo que fila demorada. E aí quando eu cheguei, eu já estava irritado, né? Bem irritado, uma hora esperando isso aqui. Aí quando eu cheguei na minha vez, falei para a menina do caixa assim, uma hora esperando aqui. Aí ela falou assim para mim, uma hora passa rapidinho, vê uma hora de filme para você ver. Aí eu falei, fica presa nas ferragens de um carro depois de um acidente uma hora para você ver. Oh, que horroroso. Depende, né? Passa rapidinho para quem está vendo um filme, né? Agora, para quem está passando o perrengue, não passa rapidinho, não. Porque o sofrimento, ele realmente gera na gente uma angústia, um desejo de que aquilo termine logo. Seja 5 minutos, seja 1 ano, é sofrimento. Para quem está passando, a demora está acontecendo, seja em 2 minutos, seja em 1 ano. Porque a gente quer a interrupção daquilo, a gente quer a interrupção daquela situação. A gente ora, Senhor, me ajude, não estou aguentando mais, não é? Quem nunca orou dessa forma? Eu não aguento mais, Senhor, me ajude, por favor. Mas é justamente na demora de Deus, embora a nossa percepção seja de que Deus está demorando, que o milagre vai fazer efeito. Porque ele não está demorando. Ele está ajustando. Ele está esperando a oportunidade correta. Ele está esperando o momento oportuno. Então, a gente realmente não sabe se o sofrimento, e quando eu falo sofrimento, é óbvio que eu estou usando uma metáfora para tantas e tantas situações, né? A gente não sabe o tempo realmente para aquilo terminar ou para aquilo começar. A gente está perdido. A gente está em alto mar, desesperado, querendo que acabe. E a nossa oração é nos livre, mas Deus sabe o momento exato da intervenção. Vai ver que é por isso que os evangelhos falam que Jesus estava vendo eles na tormenta. E outra coisa, Jesus poderia ter feito outra coisa. Ele poderia ter orado de lá de cima.
cesse o vento, e ia cessar, não é? Ou então, antes deles saírem, Senhor, que não aconteça nada com eles. Não ia acontecer, mas estava acontecendo. Jesus não foi imediatamente, não entrou com eles nem na embarcação. Houve um momento para que as coisas acontecessem de maneira ajustada a fazer com que esses homens colocassem o coração, como falei, naquilo que é certo. E eu penso que se o sofrimento é uma oportunidade para Deus realmente ajustar o nosso coração, não é no nosso tempo que as coisas vão acontecer. Não é no momento que a gente acha ser adequado. Não é no momento que a gente acha ser oportuno. É no momento de Deus. De Deus. Por isso que a nossa oração deveria ser, né? Senhor, faça-se a tua vontade. Eu não quero sofrer, ninguém quer. E eu não estou aqui com um discurso estoico, né? Passe pelo sofrimento. Não, sofrimento é ruim para todo mundo. Seja uma unha encravada, seja uma doença terrível. Mas é necessário a gente confiar que Deus tem o tempo certo para fazer a intervenção. E pode ser que nem seja uma intervenção do jeito que você acha que deve ser. Pode ser. Eu não sei. Pode ser que para você nem tenha havido intervenção. Mas Deus não descansa. Ele está sempre cuidando de nós. Ele está sempre dando direcionamento. A maneira dele. A gente que não percebe. Seja o velho dizendo que as folhas precisam cair realmente, sejam as situações que não terminam do jeito que a gente acha ser o melhor, ele sempre sabe e não descansa e cuida de nós. Eles veem Jesus, é um fantasma. Não, não era um fantasma. Eles não estavam sendo assombrados. Era Jesus que vinha na direção deles para cuidar deles. Quantas horas depois? 6, que seja. Mas ele está lá, não dormitará, porque é o nosso Senhor que cuida de nós. Terceiro momento, né, eles vêm, acham que é um fantasma, e então ouvem a voz de Jesus, versículo 20. Ego eimi, né? Sou eu, ou eu sou, seria a tradução literal, né? Não temais. O desafio de Jesus é: eu sou, não temais. Então o versículo 21 vai dizer que eles receberam prontamente no barco. Imagina a cara deles. Pensa só, Jesus está caminhando sobre as águas. Alguns teólogos vão dizer que não. O próprio Barclay, que citei aqui, acha que não foi isso, não. Jesus veio pela praia e eles acharam que viram Jesus andando nas águas. Mas é óbvio que se você ler os sinóticos e reconstruir o susto que esses homens estão passando aqui, você vai perceber que é um sinal, porque tudo que João narra é um sinal da parte de Jesus. E ele vem andando mesmo realmente sobre as águas, é o que o texto diz. E os discípulos recebem ele no barco. Eu imagino a cara dos caras, sem palavras, né? Pensando o quê? Extasiados, quem sabe, percebendo que agora há calmaria, a embarcação segue tranquila. Nos sinóticos, inclusive, Pedro vai ser, né, desafiado a ir até Jesus. Em João, ele não narra esse episódio. No 21 ele diz: então receberam prontamente no barco, e este logo chegou ao seu destino. Há uma discussão aqui sobre se esse logo chegou ao seu destino também tenha sido um milagre, porque a expressão no grego aqui pode ser interpretada de outra maneira, no sentido de que eles estavam bem afastados da praia e que levaria tempo para chegar até a praia, mas por algum motivo sobrenatural eles já estavam na praia. Eu não penso que tenha sido isso, mas sim o fato de que Jesus entrou na embarcação, a tempestade cessou, o vento cessou e eles foram calmamente navegando em direção à praia. E o que isso significa para a gente? Significa o que o texto diz, que eles não tinham condições nenhuma de guiar aquela embarcação. A incapacidade desses homens pescadores, conhecedores do mar,
conhecedores de tempestade, conhecedores daquilo que eles estavam vivendo, a incapacidade, embora muito capazes, né, em se tratando de pescaria e de tudo que a profissão requer, a incapacidade de tirar eles daquela situação, a incapacidade de conduzir a embarcação até um lugar seguro, a incapacidade de conduzir as próprias vidas neste momento. E se a nossa conversa aqui está bem clara, em tempos de crise, Deus pode ajustar o nosso coração e fazer com que a gente navegue para o lugar correto, que a gente tenha o coração ajustado. Se no segundo momento pode ser que Jesus esteja sendo demorado na sua intervenção, mas ele está trabalhando, ele tem um objetivo e ele irá cuidar de nós. No terceiro momento é necessário a gente entender a nossa total incapacidade de conduzir as nossas próprias vidas. Aí eu te faço uma pergunta aqui. Você se acha incapaz de conduzir a sua própria vida? Vamos ser honestos. Eu acho que eu sou capaz. Eu acho, sendo bem honesto com você, eu acho que eu tenho todas as minhas decisões sob meu controle. E quando eu tomo, depois de muito refletir, estou tomando a decisão certa. Eu acho que as coisas que eu faço fazem sentido. E que todo mundo é assim, cara. Eu não sou um alienígena, nem você. Nós achamos isso, que a gente está fazendo certo no sentido de ter o controle. Sabe o que eu vou dizer para você? O que Tiago diz na sua carta? Nós não sabemos nem se vamos estar vivos. Quem dirá organizar uma viagem? Tiago diz isso. Você não sabe nem se vai estar vivo. Quem dirá organizar uma viagem? É óbvio que não se trata de organizar ou não organizar a viagem, mas entender que a gente não tem o menor controle. É tudo uma grande ilusão. Não temos controle. Você pode sair daqui a pouco e ser abençoado com uma herança deixada por uma tia que você desconhece e ficar rico. Que bom, tomara que seja. Mas você pode também escorregar e quebrar a perna. Você pode ficar paraplégico, você pode ganhar um carro, você pode encontrar e ter a sua casa queimada, você pode ser assaltado. São tantas variáveis nesse mundo caótico que a gente acha que de maneira ilusória está tudo sob controle. Não está sob controle. Nunca esteve sob o nosso controle. Você não tem o controle, assim como eu não tenho o controle de nada, cara. Nada. É só a gente ter um pouquinho de reflexão e vai entender isso. O ambiente controlado que é a minha casa, né? Que tem regras e a gente não tem, por exemplo, essa semana eu fui acender a churrasqueira, usei álcool. Aí falei com o Luco, nunca brinque com álcool. Ah, por quê, papai? Porque é legal acender o fogo, né? Aí vem cá ver umas fotos aqui, isso aqui, queimadura de álcool. Eu tento colocar as coisas no seu lugar, né? Dar a orientação. Porque o ambiente que eu vivo é um ambiente que os olhos estão em todos os lugares, dos pais. Mas quem é que me garante que esse moleque não vai acordar um dia, meter a mão naquele álcool e tocar fogo? Ninguém. Eu já fiz isso. Me queimei. Meu irmão já fez isso. Se queimou. Um menino lá na academia fez isso. O resultado não foi muito bom. Não temos controle. O único que tem o controle é Cristo. Nós somos incapazes. E a gente precisa, esse é o ensinamento de Jesus para esses homens, entender isso. E começar a orar de maneira bem séria, entregando a Deus a direção das nossas vidas. Não pode ser um discursinho, não. Não pode ser uma frase de efeito, um jargãozinho, não, que a gente usa, o Senhor cuida. Isso precisa ser verdade. E a gente precisa realmente olhar para Ele como a nossa bússola, como aquele que tem o direcionamento para a nossa trajetória. Porque se não for assim, nós vamos ser lançados na tempestade e não vamos saber o que fazer. Essa decisão precisa ser tomada antes da tempestade. Senhor, conduza a minha vida, me ajuda a tomar as decisões certas. Eu não tenho controle, eu sei que não tenho controle, reconheço que não tenho controle. Me ajude, direcione, dirija. Por isso que eu vou contar para você uma outra história, eu juro que vai ser a última, para encerrar a nossa conversa. Que é a história de um homem chamado, vou ler o nome dele aqui, Horatio Gates Spafford. Ele é muito conhecido, você vai reconhecer ele depois da história.
No ano de 1871, na Inglaterra, este homem era um advogado muito bem sucedido, investiu um dinheiro pesado em imóveis na área de imobiliária na Inglaterra, mas teve todos os bens perdidos em um grande incêndio que aconteceu na Inglaterra nesse período, muito conhecido. Dizem alguns que é equivalente ao que aconteceu com as Torres Gêmeas, tirando a questão do terrorismo, porque chocou, foi grande, foi um desastre. E ele perdeu realmente boa parte dos seus bens. 3 anos depois, este homem vai tirar férias, viajar para passar férias em outro lugar. Então, por causa dos negócios, ele não vai com a família. Ele tinha 4 filhas. E a família segue na embarcação, que por triste que seja, naufragou. E ele perdeu as 4 filhas. Olha essa história, gente. A única coisa que ele recebeu foi na época, eles mandavam uma espécie de SOS, né? O recado era bem curtinho. E a frase dizia, da parte de sua esposa, save alone. Só essas 2 palavras. Salva sozinha. Ele sabia que a família estava na embarcação, não tinha notícias, e a única coisa que ele recebeu foi salva sozinha, de sua esposa. A história desse cara é terrível. Quem é que gostaria de estar nesse lugar? Ninguém. Mas conta a história, e é real, tem documentos, inclusive, que comprovam tudo isso, que ele viajou para encontrar a sua esposa. E quando ele passou na região, né, na localização do naufrágio em que ele havia perdido as 4 filhas, ele escreveu uma letra. E eu vou ler para você a letra aqui, se você me permite. É essa aqui. Eu vou ler a tradução literal do inglês. Diz assim: quando a paz, como um rio, atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. Tudo está bem com minha alma. Ainda que o inimigo me ataque, se provações me vêm, que eu deixe esta segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte e na vida tu hás de sussurrar paz para a minha alma. Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu, não o túmulo, é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, esperança e descanso abençoados da minha alma. Ele diz: ainda que o inimigo me ataque, se provações me vêm, que eu deixe esta segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou seu próprio sangue pela minha alma. Um homem que perdeu toda a família, um homem que perdeu tantas coisas, decidiu que aquilo que foi feito por ele na cruz era suficiente. Por isso, ele confiava em Deus. Essa é a tradução literal do hino Sou Feliz, que a gente sempre cantou. E é uma letra maravilhosa. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ainda que as águas venham sobre mim, ainda que as ondas me tomem, é nele que nós confiamos. Por isso, esperamos nele e descansamos na sua vontade. Amém?